Fala pessoal, tudo certo? Continuando aí os nossos estudos sobre granulometria, hoje nós vamos conhecer o que são solos bem graduados, solos mal graduados, solos uniformes, solos não uniformes, né? Vamos entender como que essa graduação também pode afetar algumas propriedades aí do nosso terreno, propriedades aí do material. Bora lá então? Bom, previamente falamos então sobre a curva granulométrica, né? Da onde que vem, o que significa. E basicamente a curva granulométrica nos traz a informação de como que está a distribuição do tamanho dos grãos em função aí, né, do tipo de solo que nós estamos trabalhando. Cada solo vai ter a sua curva granulométrica. Aqui tem alguns exemplos, né, de curvas granulométricas, em vermelho, em verde, em azul, né, de diferentes solos. E elas são diferentes mesmo, né? Cada solo vai ter sua porcentagem típica de pedregulho, de areia, de silt e de argila. E além disso, além do formato da curva, o comportamento que ela está apresentando também pode ser analisado em termos de uniformidade. Como assim? Bom, de acordo com o tamanho dos grãos, se a gente tem grãos de tamanhos muito parecidos, nós temos o que nós falamos de solo mal graduado, ou solo uniforme. Por quê? Se o tamanho dos grãos é muito parecido, são solos que tendem a ter mais vazios, né? São solos mais porosos, porque é um monte de bolinha de gude empilhada, digamos assim, né? Então a gente vai ter bastante espaço entre essas partículas. São solos que tendem a ser um pouco menos resistentes, mas são solos bem mais permeáveis. Ao passo que se a gente tem solos bem graduados, os espacinhos entre os vazios, os espacinhos entre os grãos, vão ser preenchidos cada vez mais com mais grãos, porque os grãos menores vão se acomodando entre os vãos dos grãos maiores. Ainda vai ter vazios, claro, porque não é uma rocha maciça, mas os vazios em geral são menores, porque são solos que conseguem ter uma compacidade maior. A gente vai ter uma resistência maior, porque vai ter maior contato entre os grãos, uma deformação menor, e também uma permeabilidade menor de maneira geral, né, do que se a gente tivesse uma quantidade de vazios maiores. E também a gente pode ter materiais com graduação descontínua. Quando a gente quer compor alguma fração de solo, pode acontecer. Ou, por exemplo, quando a gente tem algum terreno, né, de solo transportado. Pode ter acontecido ali algum desmoronamento, então da parte superior a gente tinha uma gradação mais arenosa, por exemplo. Na parte inferior, onde ela desmoronou, a gente pode ter uma fração mais argilosa. Isso faz com que a gente tenha aí uma variação grande entre as propriedades granulométricas do material. Como que isso se dá na curva? Solos que são mais uniformes, né, ou mal graduados, eles costumam ter declividades grandes, acentuadas, né? Então quedas mais bruscas. O que significa essas quedas bruscas? Como no eixo X nós temos o tamanho das partículas, a gente tem que bastante, né, da porcentagem que passa foi alterada num tamanho pequeno, ou seja, muitos grãos ficaram retidos. Se eu alterei a porcentagem que passa, porque muitos grãos ficaram retidos em um tamanho muito pequeno. Se muitos grãos estão retidos num tamanho pequeno, quer dizer que o tamanho desses grãos é muito parecido, porque o tamanho pequeno quer dizer que eles são muito próximos. Já quando a gente tem solos mais bem graduados, a gente vai ter solos que têm uma suavidade nessa variação. Então ele vai, entre aspas, deixando um pouquinho a pouquinho as porcentagens, né, ao longo de vários tamanhos diferentes. Isso é um solo bem graduado. Aqui eu tentei representar para vocês, em preto a gente teria um solo mal graduado, porque ele tem uma queda brusca. Em vermelho a gente tem um solo, em geral, bem graduado, porque vai tendo uma queda suave. E aqui em azul a gente vai tendo trechos que começam graduações descontínuas, né, que a gente vai tendo uma queda. Conforme fica horizontal, são graduações descontínuas, né, que a gente vai tendo a mesma porcentagem para várias peneiras, né, sem ter parado. Então a gente tem aí vários formatos, né? Esses aqui são formatos típicos. Cada curva vai ter o seu próprio formato e vai se assemelhar a um solo mais bem graduado, mais mal graduado. Bom, a graduação ela é importante, né? Porque através da análise do diâmetro das partículas, a gente pode ter já uma prévia, né, do que vai ser o comportamento, sobretudo hidráulico, do solo.
Né? Um importante parâmetro para a gente saber como que aquele solo vai se comportar com relação à água é o diâmetro efetivo. Né? O diâmetro efetivo a gente chama de D10. O que significa isso? É o diâmetro, então eu quero saber qual que é o valor do diâmetro, que corresponde a 10% da porcentagem que passa na curva granulométrica. Então eu venho aqui na porcentagem que passa, no 10%, traço uma horizontal e vejo qual que é o diâmetro correspondente a esse ponto que intercepta a curva. Isso é o diâmetro efetivo. E tem várias propriedades hidráulicas que são relacionadas, né, a permeabilidade de solos grossos, principalmente, é relacionada com esse diâmetro efetivo. Quando a gente vai fazer projeto de filtro, seja filtro para barragem, filtro para drenagem, né, obras de contenção, a gente precisa analisar alguns diâmetros importantes. Porque além do D10, a gente pode fazer isso para qualquer outra porcentagem. Se eu quiser pegar D32, eu posso vir, é só vir no 32 e ver qual que é o diâmetro ali correspondente. Mas em geral a gente utiliza muito D10, D15, D85, D50, D30, né? São diâmetros aí importantes em algumas correlações. Bom, em solos grossos, sobretudo areias, é normal que a gente analise o formato dessa curva para saber se é uma curva mais uniforme, mais mal graduada ou mais bem graduada, menos uniforme. Então, para solos grossos, é comum a gente calcular coeficientes de uniformidade e coeficientes de curvatura, que são relações que a gente pega da curva granulométrica justamente para poder medir se é um solo mais bem graduado ou mais mal graduado. A uniformidade relaciona o D60 com o D efetivo. Então, pego o diâmetro correspondente a 60%, o diâmetro correspondente a 10% e divido. Quanto mais próximo de 1, mais vertical vai estar essa curva. Então, mais mal graduado vai ser o solo. Porque se o D60, que está mais ou menos aqui, é muito parecido com o D10, quer dizer que eles estão perto ali no valor vertical. Né? Então, se o D10 que está aqui é muito parecido com o D60, quer dizer que o solo está mais vertical, então ele está mais mal graduado. Da mesma maneira, a gente pode calcular o coeficiente de curvatura, que é uma relação entre o D60 e o D10, mas tem um ponto intermediário para medir a curvatura, que é o D30, calculado da mesma maneira. Em geral, né, solos bem graduados costumam ter esse valor entre 1 e 3 do coeficiente de curvatura, mas são valores em geral. Né? Se ele estiver muito pequenininho, 0.0 alguma coisa, ou se ele estiver muito grande, como 30, né, 8, 15, né, fugindo muito desse intervalo, ele tende a ser um solo mais mal graduado. Os solos bem graduados vão ter valores aí se equilibrando. Então a gente vai ter ali uma suavidade. Né? Essa curvatura vai indicar uma espécie de equilíbrio que a gente vai ter entre essas propriedades matemáticas, físico-matemáticas. Bom, aqui a gente tem um exemplo, né, então, de uma curva granulométrica, aonde já foi dado aqui qual que é o D10. Então a gente vem aqui no D10, deixa eu pegar aqui o marcador. Então vem no 10%, corresponde a 0,14. O D60 corresponde a 1,3. E vamos pegar também o D30, aproveitando. Então no 30, aqui, qual que é esse valor? Ó? Aqui a gente tem 0,6, aqui é 0,5, 0,4, aqui é 0,3. Está entre 0,3 e 0,4, mais ou menos na metade do caminho. Então isso aqui é 0,35. Essas são as informações que a gente precisa para calcular CC e CU. O CU também é chamado de CNU em alguns livros. O coeficiente de uniformidade, então é o D60 dividido por D10. D60, 1,3. D10, 0,14. Então tá da ordem aí de 9,3, né? Tá longe de 1. Então, pelo CU, a gente vê que é um solo que é bem graduado, né? A partir do CU. E a partir do CC, coeficiente de curvatura,
que é D30 ao quadrado, dividido por D60, vezes T10. Então fica 0,35 ao quadrado, dividido por 1,3, vezes 0,14. Então, 0,7. 0,7 está próximo de 1, né, daquele intervalinho que eu comentei. Indica pra gente que é um solo bem graduado. Tanto é que a gente observa isso pela curva granulométrica, uma curva suave. Poderia ser melhor graduado, né, se fosse mais suave ainda. Mas os coeficientes estão próximos aí dos intervalos. Vamos fazer então, né, essa análise do exemplo inicial que eu mostrei para vocês, os 3 solos. Então, começando pelo solo A. Solo vermelho. A gente precisa calcular D10, D30 e D60. Mas olhando o solo A, ele é um solo mais argiloso. Como que eu sei isso, né? A fração de argila aqui, ó, a porcentagem que passa na argila é da ordem de 53%, né, de argila que a gente vai tendo aí. É um solo fino, não um solo argiloso, solo fino. Solos finos e argilosos, em geral, a gente não tem a presença do D10, né? Às vezes tem do D30, mas esse aqui é muito argiloso. Então, o D10 não existe, porque o D10 é o diâmetro, na verdade não existe visualmente. Ele existe se a gente fizesse uma análise mais sofisticada e continuasse essa curva. Mas para as análises convencionais que a gente tem, né, a gente não consegue encontrar esse valor, porque ele não está explicitado na faixa granulométrica que a gente conseguiu medir no laboratório. Então, como a gente não consegue enxergar o D10 nem o D30, a gente não consegue, o D60 a gente até consegue calcular aqui, mas a gente não vai conseguir calcular os coeficientes. Como eu comentei, esses coeficientes eles são mais aplicados em solos grossos. No caso do A, a gente tem um solo fino. Bom, vamos para o B então. Vamos ver se a gente consegue calcular. Bom, solo B. A gente tem um D10 aqui bem no limite, que o D10 é justamente o tamanho da argila. Então 0,002 milímetros. A gente tem um D30 aqui. Para ficar mais fácil, eu vou considerar aqui a própria linha, né, porque está bem pertinho. Então qual que é esse tamanho? 0,02, 0,03. E o D60 que está aqui. Aqui é 0,1, aqui é 0,2, aqui no meio é 0,15. Então ali a gente tem aproximadamente 0,12 milímetros. Com as informações então, vamos calcular o coeficiente de uniformidade. 0,12 dividido por 0,002. Deu 60. Bom, agora vamos para o coeficiente de curvatura, que é 0,03 ao quadrado, dividido por 0,002 vezes 0,12. (3,75). Repare então também que está próximo ali de 3, como a gente tinha comentado. Aquela faixa é um indicativo, cada autor, cada livro que você for estudar sobre o assunto também vai ter algumas recomendações. Mas, de maneira geral, é um solo bem graduado. Porque a gente tem uma suavidade, né, uma certa suavidade ali nas porcentagens que vão sendo bem distribuídas. Agora o solo C. O D10 do solo C está aqui, está perto de 0,2. Lembrando que aqui é 0,15. Então, aproximadamente 0,18. O D30 está aqui,
pouquinho antes de 0,3. Então, vou considerar também 0,28. E o D60 está aqui, pouquinho depois de 0,4, 0,5, 0,6. Pouquinho depois de 0,6, 0,65, aproximadamente. Então, coeficiente de uniformidade. 0,65 dividido por 0,18. (3,6). Coeficiente de curvatura. 0,28 ao quadrado dividido por 0,18 vezes 0,65. Tá? 0,7. Bom, é um solo que, a princípio, é bem graduado, mas ele está tendendo a ser mal graduado, né? A gente tem uma curvatura bem, aliás, uma faixa de distribuição bem restrita, né? Um solo grosso, 100%, né? Principalmente ali um solo arenoso, que tem a presença de pedregulho também. E nessa faixa aqui, ele acaba tendo uma boa distribuição em relação às areias, né? Então ele tem um pouquinho de cada faixa. Mas a gente já pode observar que ele está tendendo a ser um solo mal graduado, porque a uniformidade já está se aproximando de 1. Né? Geralmente esse valor aqui a gente busca que ele seja bem grande quando a gente pensa em solos bem graduados. Não que isso seja um problema, depende do fim. Né? Essa análise é sempre para a gente conhecer mais o material. Então a gente está avaliando aí a textura. Dependendo das aplicações, da norma, das normatizações, recomendações que a gente vai seguir, a gente vai preferir solos bem graduados, solos mal graduados, aí em cada uma das etapas. Então, nesse vídeo falamos sobre a uniformidade do solo. Aprendemos aí como comparar as curvas granulométricas, calcular esses coeficientes para solos grossos e também como que isso pode influenciar, por exemplo, na permeabilidade aí no campo que a gente vai ter. Então, até a próxima, bons estudos!